Oi, eu trouxe uma indicação literária para vocês, para trabalhar a diversidade para as crianças, mostrar para as crianças as diferenças. E o Elmer é um elefantinho xadrez diferente dos outros elefantes. Ele é todo colorido, engraçado, é uma história muito bonitinha. O autor dessa história, David McQuee. E a criança, além dessa história, ela vai entender que não tem problema ser diferente. Aliás, é muito bom existir diferenças no mundo. E aí eu vou deixar para vocês também o arquivo do Elmer para vocês trabalharem com as crianças depois da leitura, que vocês podem usar a criatividade para trabalhar o Elmer com eles. Pode usar giz de cera, pode recortar, fazer colagem com diferentes materiais, com texturas, mil e uma ideias. Eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês. E o que mais nós podemos fazer com esse livro? Explorar o tema, né? A diversidade, as diferenças, aprender a conviver com as diferenças, valorizar as amizades. Primeira coisa que a gente faz é contar a história para a criança do elefante xadrez, do Elmer. Conversar sobre o texto, conversar sobre as imagens, como era o elefante, por que ele se sentia diferente dos outros. E conversando com a criança, deixar ela falar, ser protagonista. Conversar com ela sobre as diferenças que existem no mundo, na escola, em casa, na sala de aula, onde ela estuda. Depois nós podemos brincar com as crianças de escrita, falar sobre as cores do Elmer, porque aqui existem, né, no livro, as cores que o Elmer tinha. Então nós podemos trabalhar essas cores fazendo lista de cores com as crianças. Você pode recortar papeizinhos coloridos e a criança fazer colagem aqui, seguindo uma sequência das cores do Elmer. No caderninho, né, você pode incentivar as crianças pequenas a escrever o título da história, Elmer, o elefante xadrez. O que mais nós podemos fazer com a história do Elmer? Gráfico, pode fazer um gráfico das cores preferidas da turma. Falar, olha, o Elmer tinha quantas cores? Vamos colocar as cores aqui, vamos fazer um gráfico para ver qual é a cor preferida da nossa turma. Fazer um gráfico, fazer a votação com as crianças, né? Elas vão registrando ali no gráfico. Depois pode fazer a tabulação, legendas, e contar, né, as quantidades das cores escolhidas. Pode cantar músicas que falam sobre elefantes, brincar de contagem com eles, de seriação, ordenar figuras do Elmer, por exemplo, 7 figuras do menor para o maior, do maior para o menor. Olha, dá para fazer muita coisa com esse livro, tá? E eu vou deixar para vocês disponível esse arquivo para vocês trabalharem a diversidade com a historinha do Elmer e vocês trabalharem a arte com as crianças com o elefante xadrez o Elmer, tá bom? Usem a imaginação. Um beijo da professora Cris. Olha, uma dica aqui para fazer o Elmer é selecionar com as crianças as cores do Elmer, que na história vai falando todas as cores que ele tinha. Ele tem várias cores, aparece várias cores que o Elmer tem. Olha, o amarelo, alaranjado, vermelho. Então vai seguindo essa sequência. Amarelo, alaranjado. Você vai ensinando cores já para as crianças. Ó, amarelo, alaranjado, o vermelho, o cor-de-rosa. Mas aí não é você que pega, não, é a criança que vai pegando e dando para você. Ela é a protagonista, tá? Cor-de-rosa, o roxo. Vamos ver mais que cor tem aqui. Vamos ver. O roxo, o azul, o verde, o azul, o verde,
o preto e o branco. Todas essas cores o Elmer tem. Então, aí vocês podem cortar tirinhas e a criança vai fazendo dessa forma aqui, ó. Você dá tirinhas que você pode até medir. Você já deixa a tirinha cortada no tamanho certo. E a criança vai fazendo esse cortezinho aqui para fazer os quadradinhos. E a primeira etapa da atividade é essa, fazer os quadradinhos de todas as cores. Num segundo momento, num segundo dia, você vai separar em potinhos essas cores ou em montinhos, e aí a criança vai fazer uma sequência de cores para fazer colagens no Elmer, tá? Ela pode ir colando mesmo que saia fora aqui, tá? Que depois a criança vai recortar, seguindo aqui a linha marca preta, e fica certinho, Elmer, uma belezinha, tá? E aí, essa é uma atividade que eles gostam bastante, fácil de fazer com as crianças e desenvolve várias habilidades aqui, né? O recortar, o colar, a pressão da cola líquida, e vai montando aqui a sequência de cores. Você pode estipular para a criança a sequência de cores ou ela mesma vai fazer. Você deixa livre para que ela faça. Essa é uma ideia para fazer o Elmer, tá bom? Que eu deixo aqui para vocês. A outra é essa daqui, olha, que a criança pinta livremente mesmo com um giz. Pode ser giz pastel, que é mais macio, pode ser giz de cera normal da escola mesmo, tá bom? Um beijo da professora Cris.